Verdão. Como foi publicado nesta sexta-feira. Sobre o Palmeiras de Ouro e o novo lateral esquerdo, para substituir Vanderlund, jogador atual no exterior. Atualizações no Palmeiras, Carlos Miguel. Pode pintar mesmo no Verdão, como foi publicado nesta sexta-feira. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedi para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que negocia a contratação do lateral esquerdo GFT. Atleta revelado no Fluminense, 21 anos de idade, e que pertence ao Rangers, da Escócia. Na temporada passada, a primeira futebol escocês de 52 jogos, 1 gol e 4 assistências. Na atual temporada, já soma 3 participações. Jogador avaliado em 4 milhões de euros, vínculo até junho de 2028, ele chegaria para o Palmeiras, no lugar de Vanderlund, recentemente negociado com o Red Bull Bragantino. Aposta a médio e longo prazo, o GFT chegaria para começar a ocupar espaço e ser um substituto do Piquerez. Caso o Piquerez seja negociado, o GFT já estaria à disposição. Se você não lembra desse atleta formado em Xerém, ótimos números nas categorias de base, embora nem tenha sido utilizado no time principal. Na temporada 23-24, foi emprestado ao Apoel, depois comprado pelo Rangers por 800 mil euros. Só para completar, em relação ao Palmeiras, o Red Bull ainda segue atrás de um volante. Mas as negociações com o Marcel Ruiz estão empacadas. Preciso contar também que na frente do Allianz Parque os protestos continuam. Depois da eliminação para o Corinthians, críticas a Abel Ferreira através das faixas. Nesse sábado a gente pôde ver uma faixa escrita, abre aspas, paciência é o C3 pontinhos. Acabou a paz. Vale a lembrança de que a presidente Leila Pereira havia pedido paciência e garantido a permanência de Abel Ferreira. A intenção ao viver segue sendo a de renovar o contrato do treinador português. Para te falar sobre o Palmeiras, você sabia que o Verdão, pós-Crefisa, fatura muito mais do que na época em que tinha as empresas da presidente como patrocinadora. Vivia cantando essa bola para vocês no ano passado, agora dá para trazer com números. Enquanto tinha Crefisa e Fã ocupando todo o uniforme do Palmeiras, o clube faturava 81 milhões de reais por ano. Pois bem, nesse momento, livre de Crefisa e Fã, o Palmeiras já assegurou 148 milhões de reais fixos por temporada. A gente está falando de quase o dobro na comparação com o acordo antigo. Tudo por causa de valores bem mais altos pagos com um detalhe importante. O Palmeiras atingiu 148 milhões de reais com algumas propriedades ainda livres no uniforme. Ou seja, um uniforme mais limpo, com menos parceiros e garantindo bem mais dinheiro do que na era Crefisa e Fã. O Palmeiras tem 100 milhões de reais fixos da Sportingbet, 25 milhões de reais fixos da Vitor, mais 11 milhões da Sil, 8 milhões da Uniaselv e mais 4 milhões de reais da D'Italia Panelas. Com valores variáveis, essa grana, esses 148 milhões de reais podem se tornar ainda maiores. Isso porque a Sportingbet promete até 73 milhões de reais. Há 5 milhões de reais de bônus no contrato com a Vitor e 2 milhões de reais de bônus no contrato com a D'Italia. Cansei de dizer para vocês que o acordo da Leila, do Palmeiras com Crefisa e Fã era muito bom apenas para as empresas da Leila. Porque o Palmeiras já tinha no ano passado propostas enormes por conta do patrocínio Master. Mas a Leila Pereira esqueceu a condição de presidente do Palmeiras e advogou em causa da presidente da Crefisa e da Fã, mantendo os contratos mesmo com valores muito menores. Só para completar, contar que o Estevão estreou com a camisa do Thiaus nesta sexta-feira e marcou o gol de abertura do placar no amistoso entre Thiaus e Bayer Leverkusen. Ele foi titular e teve boa participação como ponta e depois jogando centralizado. Sobre o Palmeiras para responder se o Verdão sondou o mesmo Carlos Miguel. Nessa sexta-feira, o portal Viggia afirmou que o goleiro que está à venda no Nottingham Forest foi procurado por representantes do Palmeiras. O Verdão não fez contato com o Nottingham Forest, mas sim com Juliano Bertolucci para entender as condições de um eventual negócio. Repito, como Carlos Miguel está à venda, a maior dificuldade não é tirá-lo do clube inglês. Pedida de algo na casa dos 4 milhões de euros, o Carlos Miguel ganha na casa dos 600 mil reais por mês. Números absolutamente compatíveis com a realidade financeira do Verdão, que busca sim o goleiro. Mas o perfil desejado no Palmeiras hoje é outro. A ideia do Palmeiras é contratar alguém que possa ser preparado para, num futuro não tão distante, suceder o Everton.
e não contratar alguém que chegaria para rivalizar com o atual titular e um dos ídolos do torcedor palmeirense. Vale a lembrança de que o Carlos Miguel, enquanto goleiro do Corinthians, chegou a ter problemas com o Cássio, porque ele forçou a barra para ser titular. E essa não é uma circunstância com a qual o Abel Ferreira e os dirigentes palmeirenses estão dispostos a conviver. Então a percepção que eu tenho é de que é pequena a chance de um negócio acontecer, apesar de as cifras estarem absolutamente dentro do orçamento palmeirense. Só para completar, é importante lembrar também de um vídeo divulgado no final do ano de 2023, em que o Carlos Miguel aparece, num período de férias, cantando aquela música que o Palmeiras não tem Mundial nem Copinha. Por sinal, o título da Copinha já veio depois. Para completar o noticiário, é óbvio ver de contar que apenas 6.600 ingressos foram vendidos para partir dentro de Palmeiras e Ceará nesse domingo no Allianz Parque, reflexo da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil. A carga de ingressos vendidos até apenas 6.600 entradas, o Palmeiras tem sido muito efetivo nas vendas de ingressos para o seu torcedor dentro de casa. Mas, ao que parece, a partida contra o Ceará terá bem pouca gente. Obviamente, reflexo de toda a situação, o Palmeiras não vence títulos desde o Campeonato Paulista do ano passado. Foi o único título conquistado pelo Palmeiras em uma temporada e meia. Muito pouco que o Palmeiras, que se habituou a ser supercampeão. Muita gente dizendo que o Palmeiras, sem Crefisa e Fã, iria à Valência, teria enormes dificuldades. E essa era uma coisa que a gente já sabia que não era realidade. Pelo contrário, a saída da Crefisa e da Fã permitiu ao Palmeiras ganhar muito mais dinheiro. O Palmeiras, no ano passado, faturou com todas as publicidades, no uniforme, camisa, calção e leão, 81 milhões de reais. Era isso que a Leila pagava por Crefisa e Fã. Eu cansei de dizer para vocês, em vídeos do ano passado, que o melhor ao Palmeiras era se desfazer do contrato, especialmente no peito, decidir o contrato com a Crefisa, até porque existiam várias propostas de casas de apostas esportivas, dispostas a pagar R$100, R$110, 120 milhões de reais. O que a Leila fez? A Leila, presidente do Palmeiras, preferiu dar voz a Leila, presidente da Crefisa e da Fã, e teve contrato de 81 milhões de reais até descer. Agora, em 2025, com muito menos espaços ocupados no uniforme, até porque o Palmeiras ainda não vendeu todas as propriedades, o Verdão já alcançou 148 milhões de reais com patrocínios. Então ele salta de R$81 para 148 milhões de reais. Quase o dobro na comparação ao contrato anterior. Um detalhe importante, com bonificações, o Palmeiras pode faturar ainda mais dinheiro. Somente no acordo com a Sportingbet, são 73 milhões de reais de valores em bônus. Tem mais 5 milhões de reais em bônus da Fitor e outros 2 milhões de reais da Ditalia, os parceiros da camisa do Palmeiras hoje. A Sportingbet paga 100 milhões de reais, a Fitor paga 25 reais, a Sil paga 11 milhões de reais, a Uniacell paga 28 milhões de reais e a Ditalia paga 4 milhões de reais. Todas essas cifras que eu passei, valores por temporada. Então, com essa comparação, acho que dá para entender um pouquinho de como é que anda essa história. E agora estão falando que sem o Abel, o Palmeiras vai acabar. Não vai, né? Eu só acho que vai ser difícil a reposição do Abel. Obrigada. Vai ser difícil a reposição do Abel. É assim, o Abel tem errado bastante. O Abel é massa do ponto, é incêndio com frequência, é grosseiro, mas ele é muito bom técnico. É para mim, de longe, o melhor técnico da história do Palmeiras. Essa reposição, se confirmada a saída do Abel, o contrato sincero e indesíduo, vai ser das mais difíceis, tá? Ela vai processar a própria torcida por xingá-la. Mimimi puro, pois é, né? Igual, eu, como palmeirense, fico muito triste com essa situação do Palmeiras. Mas o Abel já deu. A percepção que eu tenho, é uma percepção, é de que o Abel fica só até dezembro, tá? Ele não vai renovar o contrato, a chance de sair agora é nenhuma. Embora o Palmeiras esteja reafirmando o tempo inteiro que pretende renovar o contrato com ele. Agora vem a informação. O Abel ficou muito chateado, decepcionado, desapontado, triste, com os xingamentos que recebeu de parte da torcida na derrota com 2-0 contra o Corinthians no meio de semana. O Abel não esperava. O Abel sentiu, ou classificou a atitude como uma ingratidão do torcedor. Porque ele entende que o técnico que mais deu títulos ao Palmeiras não seria xingado dentro de casa, né? E o pessoal mais próximo dele, da comissão técnica, também ficou bastante frustrado.
Vai haver uma necessidade de uma grande regravota para que o Abel pude ter ideia e aceite a renovação do contrato. Um título importante. Alguma coisa nesse sentido, tá? Mais um detalhe importante. Uma das filhas do Abel vai deixar São Paulo. Porque ela vai estudar fora. Enfim. Então tem mais esse ponto que joga contra a continuidade da família em São Paulo. E tem outro superchat. A Leila é arrogante. Ela admitiu a torcida do Palmeiras. Até os rivais estão torcendo pelo Ficabel. Estou envergonhado. Nunca vi isso. Tenho 46 anos. A grande verdade. Vamos ser sinceros. A grande verdade é que a Leila Pereira nunca foi. Nunca teve do torcedor do Palmeiras o mesmo carinho do Paulo. Nunca. E nem vai ter. Primeiro porque a Leila não é palmeirense. Para começar, a Leila era vascaína. E ela acabou se tornando palmeirense por conta da influência do marido ex-zinho. Palmeirense fanático. O José Roberto Lamarque. Depois, porque o discurso da Leila está muito distante do discurso do torcedor. A Leila, sempre que pode, ela faz questão de lembrar que o Palmeiras de 2014, que o Palmeiras de 2015, o Palmeiras anterior à chegada da Crefisa, era um Palmeiras em péssima fase, em crise. E ela tenta dizer que se não fosse a existência da Leila, da Crefisa, da fã ao Palmeiras, talvez continuasse naquela situação. Quando, na verdade, os grandes responsáveis pela guinada foram, na minha opinião, o Paulo Nobre, o Alexandre Matos, principalmente, o João Paulo Sampaio. Acho que o Matos, o Nobre e o Sampaio foram os principais. O Matos, talvez, por tê-lo contratado e montado de biscampeões. Então, o Anderson Barros e a Leila Pereira, na minha opinião, eles tiveram passagem vencedora pelo Palmeiras porque eles já pegaram tudo bem estruturado. E toda vez que a Leila diminui o Palmeiras, como se o Palmeiras só passasse a existir a partir do momento em que ela chega, ela manda muito mal. É tudo que o presidente não pode fazer. Mas o René Nivon, agora a gente declarou um mistério sagrado. Não tem chance de o Veiga sair do Palmeiras a prazo. René Nivon, eu posso dizer para você que o Veiga vê com bons olhos essa saída. O André Cury tá tentando. Falta o propósito. O Grêmio sondou. Chegaram a especular a Itália. Chegaram a sondar não. O André Cury me falou que tinha sondagem de Itália e Espanha. Eu olho com alguma desconfiança. Porque o grande ponto é, o Veiga já tá ficando mais pro veterano, aos olhos dos europeus. Diminui a possibilidade de um negócio acontecer. O Corinthians não gastou nada esse ano. Mas, no ano passado, contratou Garro, Depay, Martins, Carreira, Mateusin, Urgo. É verdade que não pagou. E o Palmeiras comprou o Paulinho e não pôde usar. É verdade. Mas é que, se a gente for levar em consideração os reforços do ano passado, no ano passado, também, o Palmeiras gastou mais de 400 milhões de reais em contratações e reforços, né? A verdade é que o Palmeiras hoje está super saneado financeiramente, saudável, bem estruturado, enquanto o Corinthians, não. O jornalismo ao revés do Palmeiras pretende mudar um pouco o perfil de contratações para recalcular a rota de contratações? Não. Vamos seguir com jogadores apostas. O pior, jornalismo, é que, quando você gasta 155 milhões de reais no Vitor Rocha, 114 milhões no Paulinho, 90 milhões no Souza, mais 73 milhões de reais no Facundo Torres, não dá para encarar esses caras como apostas, né? Aposta é um ritmo. Chega de graça ao Corinthians. Os outros, na teoria, precisariam ser certezas. Quero falar agora sobre Henrique, o atacante ex-Palmeiras, que vestirá a camisa nova do Real Madrid. Nessa temporada chegará um especulado. A especular que poderia deixar o Real Madrid. Contei para vocês que ele permaneceria no clube e, nessa sexta-feira, o Real confirmou a presença do Henrique com a camisa nova na temporada que está prestes a começar. Já o Shakhtar Donetsk, que faz jogo duro para vender quebra, ex-atacante do Palmeiras, somente a partir de 40 milhões de euros, é que o Shakhtar aceita conversar. A melhor proposta até agora foi do Fulham, da Inglaterra, 30 milhões de euros mais bônus.